E aí, torcedor cruzeirense, um abraço para todos vocês, meu muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cruzeiro em Foco. Eu, sinceramente, espero te encontrar bem. Mas se não tiver tudo muito bem também, não se preocupe. Apegue-se em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A prova disso é que temos gozado de ótima saúde e paz de espírito. E com isso nós vamos rompendo. Eu digo isso porque acho que é necessário fazer. Simples assim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação, deixe o seu like porque nos ajuda muito. Cláudio Silva na voz e o canal é o Cruzeiro em Foco. Eu estava com outro conteúdo em mente para trazer para vocês no vídeo do dia, que agora nós voltamos com toda a força para todos os dias aquele vídeo corriqueiro do nosso dia a dia, falando de Cruzeiro, porque falar de Cruzeiro é sempre muito bom. A gente trataria sobre Felipe Machado, falaremos amanhã a respeito do Felipe Machado, porque de última hora apareceu uma notícia apurada pelo competentíssimo Samuel Venâncio e também pela Rádio Itatiaia. Samuel Venâncio trouxe um interessado nessa situação, um dos envolvidos. Já a Itatiaia, fazendo uma outra apuração um pouco mais aprofundada, descobriu mais um outro envolvido diretamente nessa situação. Que situação é essa? Goleiro Rafael Cabral. E eu já, antes de trazer a notícia, a informação, eu quero fazer um breve comentário em relação a esse jogador. Para quem lembra, no passado não muito distante, Rafael Cabral tinha inúmeros apelidos, inúmeros nomezinhos, inúmeros adjetivos eram direcionados ao atleta arqueiro cruzeirense, que hoje criou-se uma identificação muito positiva em um espaço de tempo muito mais curto do que muitos de nós acreditávamos que seria, porque afinal de contas o goleiro Rafael Cabral veio para o Cruzeiro não simplesmente, não unicamente para assumir a meta celeste, e sim para poder fazer com que parte da torcida do Cruzeiro esquecesse o goleiro Fábio, substituir talvez o maior ídolo da história da instituição. O maior goleiro, sem sombra de dúvidas, ele é indiscutível isso, né? É só olharem os números para que a gente chegue nesse denominador que é comum, é um fato. Fábio é o atleta, é o goleiro, é o maior goleiro da história do Cruzeiro, pois é o atleta que mais vestiu a camisa celeste. Se é o melhor ou não, isso aí já é outra história. Eu, particularmente, tenho o Dida como o melhor goleiro da história do Cruzeiro. No entanto, o Fábio, com 900 e quase 1000 jogos com a camisa do Cruzeiro, deixou o clube, como todos nós sabemos, e o Cruzeiro ficou com essa tarefa árdua que foi jogada na mão do Ronaldo, mandatário maior do clube, de contratar um arqueiro com a excelência suficiente de recompor aquela posição que ficaria carente e que deixaria muitos dos torcedores do Cruzeiro órfãos. Rafael Cabral chegou sob grande desconfiança, um jogador que não falhou ainda no gol do Cruzeiro, não teve uma falha no gol do Cruzeiro e ainda assim, jogo após jogo, procurávamos alguma falha nesse jogador. Eu dou graças a Deus quando essas coisas acontecem, porque a gente não trabalha jogando para a torcida, a gente transmite a notícia como ela é e não como nós queríamos que ela fosse. Sempre apoiamos e aprovamos as atuações do goleiro Rafael Cabral, que por sua vez, em algumas vezes na saída de bola pecou, tomou um gol ou outro que aos olhos de muitos poderia ser defensável, mas falha ainda não tem uma no nome do Rafael Cabral. E depois de fazer uma partida de excelência contra a equipe do Bahia, uma partida de goleiro de nível hard, aí os interesses começaram a aparecer. Não estou dizendo que esses interesses são de agora, por causa da partida contra o Bahia, não. É simples e unicamente pela capacidade, pela qualidade do goleiro que o Cruzeiro tem hoje. Então, como eu já disse, Samuel Venâncio e a Rádio Itatiaia fizeram uma apuração aprofundada em relação ao que está acontecendo no mercado relacionado ao goleiro do Cruzeiro. Sampdoria está disposta a pagar a multa rescisória do goleiro Rafael Cabral. E agora o interesse surge também pelo lado do São Paulo, ou seja, duas equipes reconhecidas mundialmente falando, com interesse num goleiro que até ontem não servia para pegar no gol do Cruzeiro. É aí que eu digo, a análise futebolística ela não deve ser feita com o coração, e sim com a razão. A emoção tem que ficar de lado quando se analisa o esporte, independente se é
falando do seu time do coração ou não. Rafael Cabral é sim um goleiro de excelência. E agora depende só dele, se ele vai ou se ele não vai. Porque se o Rafael Cabral disser, quero sim voltar à Europa, o Sampdoria vai depositar os valores e o goleiro do Cruzeiro vai sair. Sobre a negociação do São Paulo ainda não temos muitos detalhes. Sobre o interesse, do São Paulo, ainda não se tem muitos detalhes. Mas a Sampdoria está disposta a arcar com os valores que não são altos da multa rescisória do arqueiro celeste, repito, que até ontem não servia para o Cruzeiro, jogando uma segunda divisão. Mas aí a gente busca um entendimento básico e a gente percebe que o problema não é o Rafael Cabral, o problema é o Fábio. Tem um termo utilizado por muitos aí que eu não gosto de utilizá-lo, relacionado a alguns torcedores. E o goleiro Fábio é uma saudade inconsciente. As críticas que o Rafael Cabral recebia nada mais era que saudade inconsciente do goleiro Fábio. Porque é sim, goleiro de nível Europa. E quando é nível Europa não é nem nível A, é nível hard. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação, deixa seu like, nos ajuda muito. Cláudio Silva na voz, e o canal você já sabe, Cruzeiro em Foco.